Namastê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, de Anprem, e hoje aqui conversando contigo da Rádio Vibe Mundial sobre um tema muito polêmico, um tema que há mais de 15 anos eu toquei nessa ferida e sinto que agora chegou o momento de alertar muita gente a respeito do que eu chamo do falso reiki. Não que haja maiores problemas em relação a isso. Não vamos nos assustar e nem imaginar uma tragédia, mas existe uma diferença entre usarmos a nossa própria energia num processo de trazermos energia a algo ou alguém ou a metas do futuro, até mesmo usar a nossa energia para cura, limpezas, benzimentos, e usar a energia do Reiki, que é uma energia de uma egrégora, de uma força de tradição, que algumas escolas, inclusive de ocultismo, de magia, de cabalá, falam que é uma energia angélica. Eu já vou estar apontando sobre isso. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro, o meu livro, que chama Estilos de Reiki, um livro que eu publiquei há aproximadamente 15 anos atrás, prefácio do meu irmão, Léo Artesi Neto, que fala sobre o reiki xamânico, que é um reiki alternativo. Enfim, e nesse reiki, nesse livro, no capítulo 3, eu escrevo: o falso reiki parece impossível, mas não é o falso reiki. E porque há 15 anos atrás, eu li uma autora chamada Paula Horney, que é uma grande mestra de reiki na América do Norte, falando de uma falsa iniciação em reiki lá, nos Estados Unidos. E eu já tinha notado essas iniciações aqui também em terras tupiniquins. O que que caracteriza uma falta iniciação? Quando as pessoas dão o reiki tão somente movidas a dinheiro, com uma falta de preparação interior, pessoas que não têm caráter, pessoas que mentem, pessoas que deturpam, pessoas que vendem as terapias também. Tudo isso de cara já é uma problemática numa iniciação. Note, eu tenho, até abro aqui esse texto que eu posso te mandar se você quiser, falando que iniciação é algo muito sério. Uma iniciação de candomblé, da Umbanda, uma iniciação de Kung Fu que eu recebi, por exemplo, cadê aqui a minha faixa preta? A primeira iniciação que eu recebi como faixa preta de Kung Fu foi do Paulo José da Silva, que teve um ritual, uma magia, e ele representava um estilo de Kung Fu chamado Tsung Xiao. Depois o Paulo foi para o Hungar. Se você recebe uma faixa preta de jiu-jitsu, judô, karatê-do, você precisa saber quem está te dando essa iniciação. Não saber a título de certificados, porque nós estamos num mundo onde ser terapeuta é uma profissão livre. Eu acho isso importantíssimo, liberdade, soltura. Os grandes terapeutas que se destacam não é porque têm um certificado, mas porque são pessoas que fazem uma diferença, porque têm carisma, dão boas aulas, têm bom conteúdo. Mas, até aprofundando mais essa questão das iniciações, não só em Reiki, mas em qualquer tradição, eu posso falar para ti que eu tenho várias iniciações. Sou iniciado na Rosa Cruz, na Amorque, mais de 30 anos na Amorque, na Eubiose, que eu fui iniciado pelo professor Ademar Ramos, no Colégio dos Magos, em ordens secretas. Fui iniciado no budismo, do budismo tibetano. E a iniciação mais poderosa que eu recebi, que eu tive a honra de receber, foi a iniciação de Tantra. Porque nota, para você, evocar as forças do tantra como um terapeuta tântrico, é igual você evocar as forças do candomblé.
Você tem que estar numa linhagem, ou na Umbanda, ou no Catimbozeiro, ou na OBA, ou na Santeria. São escolas que têm algo atrás de você. E no Reiki ou no Tantra, que são os que mais falam comigo, você tem, primeiro, alguns creem que são algo próximos de curadores atrás de nós, que são aqueles seres que o Chico Xavier, por exemplo, chamava de das colônias de cura, que são descritas no nosso lar. São seres que já morreram, que não têm esse corpo que nós temos, mas eles continuam em outro plano enviando cura. Eu sinto que o Reiki nos põe em contato com isso quando é feita uma iniciação adequada. Uma outra explicação é que o Reiki nos põe em contato com acampamentos de Raf. Raf quer dizer cura, como, por exemplo, Rafael, que é a cura em nome de Deus. Raf, curar, e El, Deus. E outros colocam o Reiki, eu tenho muito essa visão, para mim é muito forte também, que o Reiki é uma egrégora, é uma força de tradição. Então, por exemplo, eu tive 3 iniciações de Reiki, com a Evânia, com a Escolástica e com a Subaru. Três iniciações de Reiki Master. E uma delas que eu não considero uma iniciação, não considero. Eu fui iniciado, mas eu, de certa forma, me separei, eu rompi com a pessoa que me iniciou, e eu sei que quando nós rompemos com o teu mestre, mentimos, enganamos, negamos o nosso mestre de iniciação, você quebra isso. Imagina, por exemplo, quantas iniciações eu tive na MORC, na Rosa Cruz. Aí eu falo, não presto, eu não vou seguir o que eles mandam, ou não gosto, eu quebro isso. Para você entender até melhor o que é uma iniciação, as pessoas católicas, elas têm uma iniciação muito forte, muito forte. Se você é católico, por exemplo, você foi iniciado numa ordem que João Batista iniciou Jesus. E Jesus iniciou Bento, que iniciou Paulo, que iniciou Núcia, que iniciou outro, até o padre que batizou você. Por isso que quem é católico ou cristão dentro de uma ordem séria, séria, porque tem muitas ordens que seguem Jesus, e escolas, tradições, cultos, que você não vê seriedade nenhuma. Você não vê tradição, você não vê cultura, você não vê as pessoas seguindo o mestre. Mas quando você é iniciado no catolicismo sério, você faz parte de uma egrégora que vem os essênios, que foram um dos primeiros terapeutas, não o primeiro, longe disso. Outro dia veio uma pessoa falando, os essênios foram os primeiros terapeutas. Longe disso. Os primeiros terapeutas são os xamãs. E uma iniciação xamânica também é muito poderosa. Então, no Reiki, deixa eu beber um pouquinho d'água. No Reiki eu escrevo aqui, no meu livro de Reiki, que você pode entrar no meu site Humane Amor, que é uma escola nova, Humane Amor, nova em termos, ela tem 34 anos, já que eu criei, ela vem comigo, ela tem a minha egrégora, a minha força, o meu ideal, que é a ecologia, a palavra de honra, formar super terapeutas, formar yogis de verdade, formar terapeutas tântricos que sigam uma tradição, formar Reiki, que é o curso que eu mais gosto de dar, é Reiki, que eu mais gosto, e o que eu mais dou são cursos de Reiki, são iniciações. E nesse livro, então, que você pode entrar no site Humane Amor e baixar estilos de Reiki, que eu publiquei, eu vou estar, então, no capítulo 3, falando um pouco mais aqui da visão que a Paula Horn diz. Ela fala, iniciação é um ritual mágico, poderoso, onde nós colocamos um dom na pessoa. No caso do Reiki, tudo bem que o Reiki foi muito comercializado, nos anos 2000, tinha umas pessoas que davam Reiki assim, para milhares de pessoas num estádio, a iniciação era mal feita, era tudo errado, você via que não estava sendo feito certo. Tinha uma pessoa em São Paulo assim que você via que era um comércio, que era um business o Reiki. E muitos incautos entraram nisso, entraram nessa jornada.
e se formaram, inclusive, professores de reiki e passaram a levar o reiki adiante. Isso é terrível, terrível. A Nanda está aqui comigo, ela fala: "O reiki mudou minha vida e me fez apaixonar por você". Eu conheci a minha companheira fazendo reiki mesmo, hoje ela dá aulas de reiki junto comigo. Nós somos um apaixonado pelo reiki e ficamos apavorados os dois. Hoje mesmo soubemos algumas notícias assim de como é vendido o reiki, de como é ofertado, com mentiras, com enfim. E aí o que acontece? Como eu falei, no batismo cristão você recebe um dom. Por isso que quem é católico ou alguma ordem cristã séria, quando aperta, você reza o Pai Nosso. E você entra em contato com os essênios, olha que lindo isso, com os nazuritas, que era uma escola de uma subseita essênia de Jesus. E quando você é iniciado, por exemplo, no Reiki, você está entrando em contato com a egrégora de Mikao Usui, com a egrégora dos monges do templo Tendai, da escola Tendai, que é fortíssima. E é muito interessante porque as maiores iniciações que eu já recebi foram no Tantra, no xamanismo, no Reiki e, claro, as iniciações na Índia. Então, no caso do Reiki, voltando a ele, quando o ambiente não é tranquilo, quando só se pensa em valores financeiros, quando a pessoa não foi iniciada, você imagina isso. Eu, por exemplo, tenho 3 iniciações como master. Eu recebi a primeira, a gente sempre pensa, né: "Será que foi iniciado mesmo? Então eu vou receber mais uma", da escolástica já falecida. Então eu vou receber mais uma, da Evânia, que é da linhagem, agora esqueci o nome dele, que é um rapaz que deu muito tempo aulas de reiki, e agora perdi o nome dele. E Sandro Donizete, que é da egrégora do Sandro Donizete. Então, eu tive grandes iniciações, e essas iniciações são muito fortes e seguem uma escola de Reiki, uma tradição. Então, olha, existe algumas iniciações que têm brigas de egrégora, por exemplo. O que é uma briga de egrégoras? Então você vai fazer uma iniciação de reiki, alguém chama um caboclo, outro chama um orixá, outro chama uma egrégora indiana, que não é a egrégora do reiki, que é japonesa. E essas egrégoras, começam a se misturar dentro de uma iniciação, que você vai abrir a aura da pessoa, e eu faço questão que quem faça reiki comigo, confie que eu sei o que estou fazendo, confie que eu vou abrir a tua aura e confie que jamais eu vou trair o reiki. Eu amo reiki e nesse momento que eu dou essa aula, eu ministro reiki há 27 anos. É o curso que eu mais gosto de ensinar é reiki, seja presencial ou online para quem não pode fazer presencial. E essa mistura de egrégora, quando alguém recebe uma iniciação errada, seja no reiki ou em qualquer tradição, mesmo quando você recebe uma faixa preta na cintura de karatê do, por exemplo, que nas artes marciais eu acho uma das mais sérias, quando você recebe uma faixa preta de karatê, tem uma tradição por detrás de você que é lindíssima, de pessoas éticas que defendem a natureza, que amam o próximo, que valorizam o autoconhecimento e de outras artes marciais também. Mas quando você faz uma iniciação que mistura um monte de coisa, não tem amor, isso dilacera a energia da pessoa. O De Rose fala que é como se for, o De Rose, professor de yoga, que é como um cavalo que é amarrado em várias cordas, perdão, uma pessoa que um cavalo tem um cavalo amarrado numa mão, numa perna e numa outra perna, e cada cavalo vai numa direção. E nós nos sentimos tudo separado, tudo rompido de estar sendo massacrado por esses cavalos que nos empurram em cada um numa direção. E o que acontece, segundo De Rose, que é um cara que eu respeito muito, meu professor, um dos meus professores de yoga, é que esse esquartejamento produz muitos sintomas depois da iniciação, como ansiedade, depressão, nervosismo, agitação, insatisfação, solidão também. A pessoa não se sente legal,
Por isso que eu e a Amanda, sempre que a gente faz uma iniciação, quando termina, a gente procura perguntar se está legal, se tá sorrindo, se está emocionado, se sentiu a iniciação. Por exemplo, quando eu comecei a dar reiki aqui no Ocidente, eu percebi que, para mim, é mais importante que as pessoas sejam iniciadas em pé. Ah, mas no Japão é sentado. Isso a gente pode mudar. Lembra, eu sou discípulo da monja Coen. Eu sou monge budista da escola do budismo da Terra Pura. E eu pesquisei muito antes de criar um movimento corporal no Reiki na iniciação para a pessoa fluir durante essa iniciação. E ficar feliz e celebrar. A gente usa uma música So Much Magnificence, que as pessoas, uau, entram numa espécie de transe. Porque uma iniciação correta, e no Reiki, quando você aprende o Dai Komyo, quando você aprende o caderno de Reiki com as regras do Pode-se Crer, quando você aprende, eu tenho dado o Ho'oponopono junto, é um presente, não é dado junto com o Reiki. A pessoa faz Reiki comigo, depois ganha esse curso online para usar a força também do Ho'oponopono, trazer para junto do Reiki. E, normalmente, quando você faz uma iniciação correta, te dá um up profissional, um up amoroso. E quando você se sente como iniciação, não importa no que seja, e hoje o que tem de iniciações erradas, seja cristãs, na magia, tem um monte, na Wicca. Estava falando com o Claudinei Pietro outro dia, muitas pessoas acham que fazer Wicca é ler um ou outro livro, já saindo fazendo bruxaria ou magia, e não é bem assim. E isso acaba criando vários sintomas energeticamente muito complicado nas pessoas. Somatizações também, além do que dá uma desarmonia nos chakras muito grande. E aí eu coloco aqui no livro que esses pseudos mestres que estão iniciando as pessoas, sem nenhuma preparação, sem ter uma ligação amorosa com o mestre delas, elas estão criando o caos nos discípulos incautos, nos discípulos que não sabem o quanto é importante na nossa espiritualidade lidar com energias para valer. Sabe, uma iniciação de uma técnica de cura, quando você põe a mão, é uma tradição que está por detrás de você. Uma egrégora que está por detrás de você. Não é você. Não é você. E eu tenho escolas há 34 anos, que hoje é a Humane Amor, 34 anos. E nesses 34 anos, o que eu vejo de modismo, de técnicas de imposição de mãos, cada hora é uma moda diferente. A maioria vem dos Estados Unidos, a grande maioria. Fica um tempo e desaparece. O Reiki não. O Reiki fica. Eu não fui o primeiro a dar aulas de Reiki, não fui o primeiro. Mas há 27, 28 anos eu ensino Reiki. E ele permanece, a gente vê milagres diários com o Reiki, eu e a Ananda. Então é muito importante que você saiba, se você é um terapeuta, olhar para o teu mestre, saber se ele tem caráter, palavra de honra, inteireza, se ele é uma pessoa que segue o Reiki ou ele ensina Reiki só para ganhar alguns trocados. Isso acontece muito. E a iniciação que ele dá certo? Não dá certo. Ele não consegue te linkar a essa tradição. E aí você usa a tua energia para cura, porque não há nenhum problema. É o que as benzedeiras fazem. Elas usam a própria energia. Não há nenhum tipo de problema com relação a isso. Mas, então, o que a gente tem que olhar? Ambientes lotados, confusos. Mikao Usui nunca reunia um mundaréu de gente para fazer iniciação, uma iniciação muito mágica. Segundo ponto, instrutores que falam um monte de bobagens, que não têm cultura em relação ao Reiki. Tá? Terceiro, instrutores que brigaram com o próprio mestre, que romperam uma tradição. Quando eu falo do meu. Tem uma iniciação de Reiki que eu falo que eu abri mão, porque eu não aceitei o que minha mestra falava, não aceitei. Mas quando você quebra com o teu mestre, você quebra com uma linhagem de palavra de honra, e automaticamente você não tem caráter para transmitir essa tradição.
essa egrégora. E e hoje a gente vê cursos baratíssimos, cursos sendo vendido como se fosse feira. Esses dias uma moça me ligou: "Otávio, eu fui fazer curso num lugar, a pessoa ficou falando: 'Faz aqui, faz aqui, faz aqui, não faz com o Otávio, não faz com o Otávio, faz aqui, porque aqui é isso'", sabe? Não, 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 não. É por isso que eu digo, as formações de terapeuta no Brasil são uma vergonha, infelizmente. As formações de tantra, de yoga, de reiki são uma vergonha. Nós temos grandes formações, não é só a minha. Até porque quando eu criei a minha escola, o Humana e Amor, eu e Armando Ostrigésilo, eu e Léo Artesi Neto, e enfim, os outros que estavam, Augusto, a Silvia, o Radovan, aquela turma toda, a gente fez isso com muito amor. E se eu tenho essa escola há 34 anos, e eu queria falar, eu mudei de assunto, eu tinha grandes concorrentes nos anos 80 e 90, sabe, Dr. Vu, Yamada, Seata mesmo, eu tinha grandes escolas de terapia, grandes, grandes, grandes. É mesmo na área de astrologia, de magia, a escola do Daniel Atala, incrível, do Newton Schultz, incrível, é que essas pessoas migraram para os cursos online. Eu vou falar uma coisa para você, se um dia eu deixar de dar aula presencial, cospe na minha cara. Eu deixo você cuspir na minha cara, porque eu acredito que o presencial é muito mais poderoso. Eu tenho muitos cursos online, para quem não pode fazer comigo presencial. Se um dia eu parar de dar aula presencial e falar: "Eu vou viver só de online", cospe na minha cara, porque eu não sigo modas, eu não sou um santo nem um bonzão. Agora é só o presencial que está dando aula, ok, só o online. Eu continuo com os 2, porque eu acredito nisso. E isso é reiki, é a gente não se vender ao que está acontecendo. E se você entendeu esse programa aqui da Vibe Mundial, se orgulhe de ser um reikiano, uma reikiana. Você faz parte de uma egrégora lindíssima, uma egrégora que vem do budismo Tendai, que passou pelo Chen Chai, que passou pelo mestre Bodhidharma, o Daruman, que eu tenho tatuado ele aqui, esse mestre, que passou por Mikao Sui, que veio para o Ocidente. Você tem uma tradição que envolve vários kamis. Kamis são divindades de cura. Não para de aplicar reiki você. Não é porque agora fala de várias técnicas com nome americanos, e nós brasileiros adoramos esses nomes americanos, porque a gente tem uma baixa estima enorme. Então, sempre que se usa um nome em inglês, uau, é poderoso, é muito forte. Não. Medicina alternativa, holística, é chinesa, japonesa e indiana. Nenhuma ganha delas. Pode passar o tempo que for, Ayurveda, Tantra, Shiatsu, acupuntura, yoga, Reiki, isso fica. Não é um modismo da nova era, como muita gente gostaria que o Reiki fosse, ok? Então, se você é reikiano, começa a fazer agora. Põe a mão em você, dai kumyo, e faz a sua jornada. E se um dia você quiser estar comigo no reiki, sabe que você vai estar com alguém que tem palavra de honra, alguém que ama o reiki, alguém que acredita no reiki, ok? Gratidão, amor de amor e mais amor a todos vocês que estão aqui no YouTube, no Instagram e principalmente aqui na rádio Vibe Mundial, onde eu estou gravando esse programa curtinho para você. Gratidão.